Olá pessoal do Sistema Positivo de Ensino, eu sou o professor Renato Mocelin e nós vamos comentar as questões do Enem, primeira série, primeiro ano. Então vamos lá. Vocês têm aqui uma charge, Coisas da Vida, de autoria do Fabiano dos Santos, e vemos fábricas, um avião, caminhões e dois nativos dizendo a criança para o pai o seguinte: então, papai, já chegamos à civilização? Você deve observar lixo jogado pela rua, né? Uma garrafinha, pneus, uma árvore seca. A imagem apresenta um conceito de civilização como avanço econômico. Sim, né? Avanço econômico. Vocês têm ali o avião, tem ali caminhões, tem ali fábricas, prédios gigantescos, mas vejam bem, problematizando suas consequências. Quer dizer, o progresso é real, porém com consequências. A degradação ambiental, a poluição do ar, enfim, uma questão muito boa. Vamos apenas fazer uma breve análise das demais alternativas. Submissão de uma cultura sobre a outra. Não há nenhuma referência dessa submissão na charge. Avanço tecnológico para o desenvolvimento social. Também não há essa relação. Desenvolvimento social dos povos. Estágio pelo qual os indígenas deveriam passar. Alternativa A, portanto, uma questão relativamente fácil, que você, observando a charge, pode, sem dúvida nenhuma, descobrir a resposta correta. Vamos para a nossa segunda questão. Diz assim: como andam as coisas no país? Deveriam prender todos os responsáveis. Quando iremos nos entregar? A tirinha faz referência a um conceito importante para o estudo de história. Qual é ele? Historiografia. Bom, historiografia não é, porque o que é historiografia? É uma espécie de história da história. Como a história tem sido escrita ao longo dos séculos, começando lá pelos gregos, com Heródoto, Tucídides, passando pelos romanos, Idade Média, até os dias de hoje. Então a nós já excluímos. Processo histórico. É essa. Né? É um processo histórico, onde você tem aqui referências a um período da história, um país, onde faz-se uma ironia, e com isso, essa alternativa é bastante fácil, né? Processo histórico. Vamos para a questão número a seguinte. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade. O fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Vocês têm um pequeno trecho da obra Prefácio à Crítica da Economia Política,
que é um texto de Karl Marx, né? Marx foi um filósofo, não existia ainda a expressão, um sociólogo, né? Ele não se considerava um sociólogo, economista, historiador. Foi um pensador importantíssimo do século XIX. E nessa obra, ele enfatiza que é a infraestrutura econômica, é a vida material, que em última instância acaba tendo um peso decisivo no que diz respeito à superestrutura jurídica, política, ideológica. Então, para o autor, a relação entre economia e política, estabelecida no sistema capitalista, faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. O processo de mais-valia é tudo aquilo que o trabalhador cria, produz, que não fica com ele. É o sobressalário que fica com o dono do capital. Não é essa a alternativa correta. O texto não aponta nessa direção. Vocês não têm aqui no texto um conceito de mais-valia. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Então, para Marx, é o trabalho, né, que constitui o fundamento real da produção material. Uma questão relativamente difícil. Você tem que ler o texto com atenção e tem que ter certos conhecimentos relacionados ao pensamento de Karl Marx. A seguinte: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem a superestrutura política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Você observou que é o mesmo texto, só que o questionamento, né, é diferente. Para o autor, as relações entre economia e política no sistema capitalista faz com que nós temos um mesmo texto, só que pede algo um pouco diferente, e vocês vão ver. O proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Não, já vimos anteriormente que não. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Então é a mesma questão, né? A alternativa, conforme nós já vimos, é a letra B. A letra B. Os plebeus eram comumente humilhados pelos integrantes da sociedade romana. Patrícios e clientes, a plebe era marginalizada do ponto de vista econômico e político, clamando pela representação de seus interesses. E nesse contexto de pressões e revoltas, surge a figura do tribunato da plebe. Sobre as conquistas plebeias durante a República Romana, pode-se afirmar que o tribuno da plebe era um. A partir do século III, lá antes de Cristo, houve a grande expansão romana. Os romanos derrotaram os cartagineses, conquistaram ali o norte da África, expandiram-se
pela Península Ibérica, pela Península Balcânica, vão inclusive dominar parte da Ásia Menor. Houve um grande afluxo de escravos para a Itália. E com isso, a ruína dos pequenos e médios camponeses. Uma questão social grave. E foi nesse contexto, no século II a.C., que apareceram dois personagens relevantes da história de Roma, os irmãos Tibério e Caio Graco. Eles tentaram realizar uma reforma agrária, porém fracassaram. Na sociedade romana, nós tínhamos de um lado os patrícios, que representavam a elite dirigente, aqueles que possuíam o poder econômico, e os plebeus, que eram pessoas livres, porém que viviam em condições muitas vezes precárias. Nós tivemos uma série de revoltas que levaram os plebeus a terem uma representação. Em 493 a.C., os plebeus eles se retiraram de Roma, estabeleceram-se no tal Monte Sagrado e só aceitaram retornar quando os patrícios fizeram uma concessão. A partir daí, os plebeus poderiam eleger um tribuno da plebe, que iria representá-los perante os demais poderes de Roma, inclusive com poder de veto sobre aquelas decisões que contrariassem os interesses dos plebeus. Direito dos plebeus desde a monarquia romana, não. Já ocorreu durante a República, pois a monarquia romana fora abolida em 509 a.C. E o surgimento do tribuno da plebe, da figura do tribuno da plebe, é de 494, 493 a.C. Político que representava os interesses dos patrícios, não. Pelo contrário, os patrícios tiveram que aceitar, pressionados, a criação do tribunato. Cargo que dava direito de expressão a todos os plebeus. Sim, é essa, né? Os plebeus vão ter voz, vão poder ter um representante, na verdade vão ser dois representantes, que vão defender os interesses desses plebeus. Cargo que garantia a representatividade dos plebeus na política e direito dado aos plebeus como garantia da Pax Romana. Reparem bem, a alternativa correta é a letra D. Cargo que garantia a representatividade dos plebeus na política. A C, cargo que dava direito de expressão a todos os plebeus. Direito de expressão é muito vago, né? Não havia ainda questão de imprensa. Então, a alternativa correta é a letra D. Cargo que garantia a representatividade dos plebeus na política. A Pax Romana já é um outro tema, ali no século, a partir de Otávio Augusto, né, já no Império. Então, uma ótima questão sobre Roma. Agora vocês têm que baixar, bem interessante, né, da série Causas da Queda do Império Romano. É uma série, né? Causas da queda do Império Romano. Ó César, paradoxalmente, o estoque de cristãos continua crescendo. Então aí vocês têm o César, o imperador, e um serviçal, alguém da corte, dando ao imperador essa notícia. Aqui um pequeno parêntese. O cristianismo, ele se
expande pelo Império Romano, e já a partir do reinado de Nero, os cristãos começaram a ser perseguidos. As razões eram as mais diversas. O cristianismo era uma religião de escravos, de mulheres, de estrangeiros. É verdade que algumas pessoas da elite romana converteram-se ao cristianismo. Algumas poderosas senhoras romanas também. Mas a maioria dos cristãos eram pessoas humildes. E a elite romana olhava para os cristãos com desprezo. Quando do incêndio de Roma, Nero culpou os cristãos. Inclusive, os apóstolos Pedro e Paulo foram executados no reinado de Nero. Mas os cristãos faziam algo que era considerado subversivo pelos imperadores romanos. Eles se recusavam em estabelecer, realizar, cultuar o imperador como uma divindade. Há uma carta de Plínio o Jovem, o imperador Trajano, de como os cristãos deveriam ser tratados. O Trajano respondeu ao Plínio que desde que os cristãos respeitassem as leis romanas, deveriam ter liberdade de expressarem a fé. Caso contrário, deveriam ser punidos. Então, muitos cristãos vão ser executados. Mas o cristianismo se propaga. E já no século IV, o imperador Constantino percebeu a força do cristianismo. A gente não sabe se foi por fé ou por interesse político. Ele deu liberdade de culto aos cristãos. E no reinado de Teodósio, já em fins do século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial. Então, várias causas contribuíram para que os cristãos fossem perseguidos. Vamos ver aqui a letra A. Perseguições romanas a povos de outras religiões. Não. De uma forma geral, os romanos eram tolerantes com as pessoas que professassem outros credos religiosos, desde que esses povos respeitassem as leis romanas. Intolerância dos romanos às religiões politeístas. Não, porque os romanos eram politeístas. Perseguições romanas aos cristãos. É essa, né? Aqui, claramente, nós temos uma perseguição romana aos cristãos. Intolerância dos cristãos às religiões politeístas e perseguições dos monoteístas aos romanos. Alternativa C, uma ótima questão sobre as perseguições aos cristãos. A próxima. O segundo texto grego mais antigo, cerca de 100 anos mais novo que os poemas épicos de Homero, é um poema de Hesíodo, intitulado Os Trabalhos e os Dias, que canta o trabalho de um agricultor. Nem Hesíodo, nem Virgílio, nem ninguém da época estudou de fato o que um agricultor faz e, menos ainda, como faz. O trabalho não merecia a atenção de pessoas educadas, abastadas ou com autoridade. O trabalho era o que os escravos faziam. Hesíodo, vejam ali, grego, né? E Virgílio, um poeta romano que viveu no século I antes de Cristo. De acordo com o texto, é possível identificar que os gregos mais educados, ricos ou poderosos, valorizavam o trabalho dos escravos. Não, o escravo era considerado
um instrumento que falava, segundo Aristóteles. Então não havia essa valorização do trabalho dos escravos. Escreveram a obra Os Trabalhos e os Dias. Não tem nenhuma relação com o texto. A obra O Trabalho e os Dias foi escrita pelo Hesíodo. Consideravam o trabalho algo digno de estudos. O texto aponta claramente que não havia essa preocupação, essa elevação da importância do trabalho. Realizavam trabalhos manuais, ricos e poderosos não. Tinham desprezo pelo trabalho, sim. Exaltavam o ócio. Então, para que o sujeito pudesse filosofar, pudesse se entregar a estudos diversos, ele tinha que ter tempo livre. Quer dizer, o trabalho era algo para escravos. Então, esse desprezo ao trabalho. Alternativa E, né? Tinha um desprezo pelo trabalho. Filho, só existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo: bárbaros e os não bárbaros. De acordo com quem, pai? Com os não bárbaros. Heródoto, que viveu no século V a.C. e que escreveu sobre as guerras médicas em que os gregos enfrentaram os persas, ele chamou os persas de bárbaros. Então, para Heródoto, os povos que não se expressavam em grego, os povos que não tinham a cultura grega, eram considerados bárbaros. Os romanos foram na mesma toada. Então, os romanos vão chamar os germânicos, por exemplo, de bárbaros. Por quê? Porque se expressavam numa língua que não era o latim, porque para os romanos eram povos primitivos, atrasados, entre aspas, na visão romana, né? Entre aspas para nós, inferiores. O sujeito que era germânico, obviamente, ele não tinha essa mesma visão. Ele considerava a sua cultura uma cultura importante. Então, aqui, a tirinha problematiza o termo bárbaro, apresentando que esse conceito faz sentido de acordo com as percepções de todos os povos, do mundo antigo ao contemporâneo. É fundamental para compreender as principais características dos povos não romanos. Foi inventada por outros povos bárbaros para diferenciá-los dos romanos. Tem sentido apenas para quem o inventou, pois os próprios bárbaros não se consideravam povos inferiores. Claro, corretíssima essa D, tinha sentido para os gregos, para os romanos, mas não para os povos os quais os romanos chamavam de bárbaros. Foi criado pelos romanos para designar seus escravos no período da expansão territorial durante o Império Não. Então, alternativa D sobre essa questão do vocábulo bárbaro. Agora vamos para uma questão de história do Brasil. Entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire. Auguste de Saint-Hilaire foi um naturalista francês que esteve no Brasil, ali no final da década de 10, começo da década de 20, inclusive esteve aqui em Curitiba, em 1820, e ele
deixou uma obra extensa sobre esse período que ele esteve no Brasil. Então, muitas informações sobre o Brasil do começo do século XIX nós encontramos nessa obra de Saint-Hilaire. Ele esteve, por exemplo, aqui na comarca de Curitiba, viajou por onde hoje é o interior do Paraná, mas esteve também em outras regiões do Brasil, Minas Gerais, Goiás, na então capitania de São Paulo, né, que depois tornou-se a província de São Paulo. Então foi um naturalista francês que deixou informações preciosas sobre o Brasil do começo do século XIX, do que se chamou política dos governadores. Em círculos concêntricos, esse sistema vem acumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu o poder militar enquanto fiador da ordem econômica. Presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. Vocês sabem que o Brasil tornou-se uma república. República é forma de governo. Então você tem um presidente eleito por um determinado período. Já presidencialismo é sistema de governo. Tínhamos anteriormente a monarquia, que era um sistema, um parlamentarismo às avessas, como dizem os historiadores. Durante a República Velha, o Campos Salles, que foi presidente da República, Manuel Ferraz de Campos Salles, ele concebeu essa política dos governadores, em que o governo federal apoiava os governadores e, em troca, esses governadores apoiavam o governo central. A República Velha foi marcada pelo predomínio das oligarquias. As eleições eram fraudulentas. A figura do coronel, o coronel aqui não é o coronel do exército, o coronel da polícia, mas o coronel da Guarda Nacional, em geral um fazendeiro, que tinha poder econômico e que trocava favores políticos por votos. Domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. É essa, né? Então, nós temos uma política em que os governadores, eles, com apoio dos coronéis, detinham o poder político e, obviamente, o poder econômico de uma oligarquia que dominava o país. Então é a alternativa C, né? Alternativa C. A próxima. Vocês têm ali 4.000 a.C., nascimento de Cristo, 476, a queda do Império Romano do Ocidente, 1453, a queda de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Bizantino, foi tomada pelos turcos. 1789, Revolução Francesa, e 2017, quando a questão foi elaborada. De acordo com a linha do tempo, os números 1 e 2 correspondem, respectivamente, ao período do ou da. 1 e 2. Por que mais ou menos 4.000 a.C.? Foi um pouco depois, né? Nós tivemos a invenção da escrita. Então aqui começa, dentro daquela divisão tradicional, a história propriamente dita. O período anterior é chamado de pré-história. Não quer dizer que não existiu história entre povos que não dominavam a escrita. Através da arqueologia,
nós podemos reconstituir como eram esses povos que ainda eram ágrafos, quer dizer, que não dominavam a escrita. 1789, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa clássica. A Revolução Francesa sepultou os resquícios feudais que ainda existiam na França, fez nascer uma nova sociedade burguesa, capitalista. Então aqui, Idade Antiga, porque dentro daquela divisão tradicional dos historiadores franceses, o período que foi da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente foi a Idade Antiga. O período que foi da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla foi a Idade Média. Foram os humanistas que criaram essa expressão com uma conotação depreciativa, quer dizer, que é mediocre, que ficou no meio, pois esses humanistas, eles consideravam o período anterior ao que eles viviam como a Idade das Trevas, uma longa e tenebrosa noite de 1000 anos. Hoje a gente sabe que não foi bem assim. O período que foi da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, esse período é chamado de Idade Moderna. E da Revolução Francesa até os dias de hoje, dentro dessa divisão tradicional, a Idade Contemporânea. Então, a alternativa correta, ali é a Idade Antiga. E o 2 é a Revolução Francesa. Letra D, portanto. A próxima. Pirâmide social do Egito Antigo. Analisando a pirâmide social do Egito Antigo, é correto afirmar que nos números 1, 2, 3 e 4, respectivamente, estão. Vamos ver 1. É a figura do faraó. O faraó, ele era considerado a reencarnação de Horus. O Egito era um estado teocrático, né? O faraó estava no topo da pirâmide social. O senhor que dava as ordens, né? O poder dele era religioso, ele tinha funções administrativas, militares. Tivemos os faraós poderosíssimos, como os do Antigo Império, que construíram as monumentais pirâmides lá da planície de Giza, Quéops, Quefre, Miquerinos. Mais tarde, faraós conquistadores, isso já durante o Novo Império, Ramsés I, antes dele, Sete I, antes ainda, Tutmés III. Então, ali é o faraó. 2, reparem que são pessoas armadas, são os militares, que tinham uma importância muito grande no Egito Antigo, né? Mais adiante, 3, são trabalhadores. Observem ali o sujeito com arado. A agricultura era a principal atividade econômica no Egito. Os camponeses constituíam a grande massa que, na verdade, sustentava o Egito. E, por último, os escravos. Então, aqui vocês têm uma representação esquemática, né, de como era a sociedade no Egito Antigo. A correta, conforme eu coloquei para vocês, ali 1, o faraó, 2, soldados, 3, camponeses, 4, escravos.
Estendeu-se a toda a Itália e a parte ocidental da Europa, dando origem às línguas neolatinas, o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, o galego, o occitano, o rético, o catalão e o dalmático, este já extinto. Continua a ser usado como língua culta, utilizado por escritores em documentos oficiais, e tudo o que se referia à linguagem culta da época. O texto faz menção a um dos maiores legados dos romanos para a atualidade. O latim, língua base dos anglo-saxões. A língua base dos anglo-saxões, germânico, né? A língua latina, como o português e o inglês. O inglês não é uma língua latina, apesar de que algumas palavras na língua inglesa são derivadas do latim, porque aquela região lá da Grã-Bretanha foi dominada, parte dela, por um determinado tempo, pelos romanos. O latim, base da língua portuguesa, de forma poética, a última flor do lácio português. Então, a letra C, né? A língua neolatina, como o francês, italiano e romeno. O latim, base das línguas faladas no Oriente. Então, aqui vocês têm a língua latina, né, como um grande legado, né, grande legado dos romanos para a atualidade. Vamos agora para a questão seguinte. Também ali, quando estudamos o legado romano, nós devemos destacar o direito. O direito foi uma importante contribuição dos romanos à civilização ocidental. Ainda devemos destacar a administração, a arquitetura. A próxima. Acredita-se que os primeiros dicionários tenham surgido na Mesopotâmia, por volta de 2600 a.C. Antes disso, segundo os historiadores, não havia muita preocupação em definições exatas das palavras, das línguas faladas pelos povos, até porque, durante muito tempo, a escrita foi privilégio de poucos. Somente muito tempo depois dos mesopotâmicos surgiu na China o dicionário de Ouxin, em 150 a.C., considerado por muitos estudiosos como um dos pioneiros da história. Pode-se afirmar que o surgimento dos primeiros dicionários na Mesopotâmia deve-se à criação de um código de letras escritas pelos sumérios, os hieróglifos. Os hieróglifos, escrita egípcia, né? Os sumerianos achavam a escrita cuneiforme. A importância dos livros para os povos dessa região, ao desenvolvimento da escrita cuneiforme pelos sumérios, a quantidade de significado das palavras faladas pelos acádios, o povo que veio depois dos sumérios, ao contato com outros povos, como os egípcios, que já tinham dicionários. Então, aqui a questão é claramente relacionada com os sumérios que viveram na Mesopotâmia. Então, alternativa C, né? Alternativa C. Nós vimos aqui, durante essas questões do Enem, vários temas, e eu gostaria de destacar para vocês, de uma forma bem esquemática, algo sobre a história antiga. Quando nós estudamos a história antiga, é claro que as civilizações mesopotâmicas, a civilização egípcia,
os fenícios, os hebreus, os persas foram importantes. Mas nós estudamos de uma forma mais enfática as civilizações clássicas. E quais foram as civilizações clássicas? Nós encontramos a Grécia e encontramos Roma. Quando nós estudamos a Grécia, vocês devem não esquecer algumas características da civilização grega. A Grécia caracterizou-se pela diversidade política. Não existiu um império grego. A Grécia estava dividida em cidades-estado. Então, a polis grega, a cidade-estado. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Focéia. O que caracterizava a cidade-estado? A cidade-estado tinha independência, tinha soberania. Quando a gente fala em cidade, na antiguidade, no mundo grego, é uma concepção um pouco diferente daquela que temos hoje. Por exemplo, Atenas. Atenas havia a área urbana propriamente dita, mas englobava toda a Ática. Então havia também uma área rural, onde tínhamos a atuação dos camponeses, onde se desenvolvia a agricultura, a pecuária. De uma forma geral, as cidades lá da Grécia Antiga tinham na agricultura a sua principal atividade econômica. Algumas vão desenvolver o comércio largamente. Então, a cidade-estado. Quando nós estudamos a polis grega, nós encontramos uma diversidade muito grande entre cidades, no que tange aos aspectos políticos. Alguns regimes oligárquicos, como Esparta, ou então Atenas, onde nós temos o nascimento da democracia. A democracia. A democracia ateniense, obviamente, tinha características diferentes das democracias atuais. Era uma democracia direta, pois o cidadão participava diretamente das decisões, indo à eclésia, que era a Assembleia Popular. Só que para ser cidadão, à época de Péricles, no século V a.C., era necessário ter mais de 18 anos, ser filho de pai e de mãe atenienses. Estavam excluídos os escravos, as mulheres e os metecos, que eram os estrangeiros. Então, um tema relevante, um tema que eu diria fundamental mesmo do mundo antigo, é a democracia ateniense, com suas limitações, mas que para a época era algo avançadíssimo. Ainda em relação ao mundo grego, nós devemos destacar o quê? Que mais? Se havia diversidade política, havia homogeneidade cultural. Havia uma cultura grega. O sujeito lá em Corinto, em Atenas, em Esparta, ele podia ter lá as suas concepções políticas diferentes, mas falava-se a mesma língua. Acreditavam nos mesmos mitos. Havia
a mesma religião. Então, diversidade política e unidade cultural, né, no mundo grego. O legado grego foi imenso. Você estuda a filosofia, uma forma de tentar compreender o mundo e os homens, nasce na Grécia. A matemática, a física, a botânica, a zoologia, a medicina. Hipócrates de Cos é considerado o pai da medicina. O teatro. Enfim, o legado grego ao mundo ocidental é gigantesco. Nas artes, na escultura, na pintura, na arquitetura. Então, um tema de grande relevância, sem dúvida nenhuma, a civilização grega. Vamos falar um pouquinho, destacando para vocês a civilização romana. A história de Roma, 1000 anos de histórias, obviamente nós apenas destacamos alguns pontos considerados mais relevantes. As fases da história de Roma. Então, nós vamos ter Roma, monarquia, a fase dos reis, a república, ou império. Roma, eu diria a vocês que a expansão aconteceu aqui, aconteceu durante a República, quando eles vão dominar um território imenso. Milhares de cativos foram levados de diversas regiões conquistadas para a Itália. Graves problemas sociais. Então aqui aconteceu a expansão. Assim como no mundo grego, mais especificamente em Atenas, o modo de produção, escravista. A figura do escravo, do cativo. Em geral, o escravo era um prisioneiro de guerra. A escravidão por dívidas, ela foi abolida no século IV. O sujeito que cometesse determinados delitos podia ser condenado e se tornar escravo. Mas, em geral, prisioneiros de guerra e a prole escrava. Pois o filho de uma escrava, mesmo que fosse filho de um homem livre, era escravo. Aqui muito importante, quando nós estudamos a história do Brasil, é estabelecermos as diferenças entre o escravo do mundo antigo e o escravo moderno. No mundo greco-romano, pessoas de quaisquer etnias podiam ser escravizadas. Por exemplo, quando Tito, que depois tornou-se imperador de Roma, conquistou Jerusalém, ou reconquistou Jerusalém, milhares de judeus foram escravizados. Alguns eram ricos, alguns eram pessoas cultas. Então não importava a etnia, a condição social, o nível intelectual, a crença religiosa. Uma derrota militar poderia representar a escravatura de uma pessoa.
No mundo moderno, vai ser diferente. Os escravizados serão africanos. Aqui no nosso continente, os ameríndios. Um português não era escravizado, nem um espanhol, nem um inglês. E também pessoas que não eram cristãs, né? Então, povos considerados de religiões inferiores, porque acreditava-se que o cristianismo era a única religião verdadeira. Então, importante tema a questão da escravatura na história do Ocidente. Roma vai formar um império gigantesco. E esse império, a partir do século III, começa a ter suas crises. Vai ser a crise do escravismo, que resultou na queda do Império Romano do Ocidente. Aí muito cuidado, porque o imperador Teodósio, ele havia dividido o império em Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O império que sucumbiu em 476 era o do Ocidente. Já o do Oriente, com o nome de Império Bizantino, ou pelo menos ficou conhecido como Império Bizantino, ele resistiu por quase 1000 anos, só sucumbindo em 1453, quando os turcos, convertidos ao islamismo, tomaram Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul. Quando nós estudamos Roma, assim como nós falamos anteriormente do legado dos gregos, nós iremos destacar o legado romano. Qual foi o grande legado, qual foi a grande contribuição dos romanos à civilização ocidental? Falamos anteriormente da língua, o latim. Do latim derivaram diversos idiomas, entre eles o nosso, o português. Mas há um legado que faz parte do nosso cotidiano de uma forma intensa, que é o direito. O direito. Inclusive, alguns vocábulos derivam do direito romano. Por exemplo, uso capião. O que é uma ação de uso capião? É uma ação em que pleiteia-se o direito de propriedade a partir da posse. Se vocês pegarem a palavra locação, ela vem lá do latim locatare, né? Contrato de locação, uma pessoa aluga um determinado imóvel. Né? Alguns postulados jurídicos romanos são repetidos até hoje. Né? Por exemplo, in dubio pro réu, né? Na dúvida, tem que se decidir favorecendo ao réu. Você não pode condenar alguém porque você supõe que aquela pessoa é culpada. Devem existir provas irrefutáveis que a pessoa é culpada. Além do direito, as construções romanas. Os romanos se notabilizaram construindo estradas, anfiteatros, muralhas. Até hoje, quem visita Roma fica assim, perplexo, né? Boquiaberto, por que não dizer, com as ruínas do Coliseu, das termas de Caracalla, das construções lá do Fórum Romano. E os aquedutos que levavam água, né, para as principais cidades do Império, muitos ainda resistem, apesar do tempo. Portanto, os romanos se notabilizaram por uma administração também eficiente.
Eu diria que os gregos foram mais poéticos, mais filosóficos, mais versados na política, e os romanos foram, eu diria, mais ligados às coisas práticas. De uma forma bem esquemática. Nós temos o mundo antigo, e no mundo antigo o modo de produção chamado asiático, lá no Egito, na Mesopotâmia, na Fenícia, na antiga Fenícia. O modo de produção escravista no mundo greco-romano. As invasões dos povos considerados, entre aspas, bárbaros. E onde existiu o Império Romano, surgiram diversos reinos germânicos. E num longo processo de gestação, onde de um lado a sociedade romana conquistada, do outro lado os germânicos, nós vamos ter a transição do escravismo para o feudalismo. O feudalismo que vai se consolidar lá pelo século X, que atinge seu apogeu entre os séculos XI e XIII. Feudalismo, ruralização da sociedade, fragmentação do poder político, uma mentalidade impregnada de religiosidade, relações de dependência homem a homem, privatização da defesa, algumas características do feudalismo, mas que entra em declínio a partir do século XIV. A grande fome, as epidemias, em especial a peste negra, que matou 1/3 da população europeia, entre 1348 e 51, as guerras. E vamos ter a transição do feudalismo para o capitalismo, que se consolida com a Revolução Industrial no século XVIII. A história do capitalismo, para Max Weber, o capitalismo nasce ali ao longo do século XVI. Mas para outros autores, nós temos um lento processo de transição ali que começa já no século XIV, né? E paulatinamente o capitalismo vai destruindo o velho, no caso o feudalismo. E as revoluções burguesas, como a inglesa, depois a francesa, a Revolução Americana, vão levar a burguesia ao poder. E com a Revolução Industrial, do ponto de vista econômico, o capitalismo ele vai se consolidar. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.